Capítulo 25. O banquete dos que resistirão. Na tarde do dia seguinte, Cesto colocou à frente de sua casa 4 grandes mesas de madeira. Um banquete foi organizado, e que banquete! Havia vinho abundante, cerveja espumosa, queijos curados, e aqueles doces feitos de mel e ovos, cujo nome me foge agora, mas que derretiam na boca como se a própria doçura tivesse sido moldada pelas mãos dos deuses. E, claro, também estavam lá os doces que Esdras ensinara a fazer, feitos a partir de plantas exóticas que só ela sabia onde encontrar. Esmagavam-se os caules até extrair o sumo, fervido por longas horas até se tornar uma massa pegajosa, puxando-a, esticando-a várias vezes. Transformava-se em uma espécie de merenga que, ao endurecer, adquiria uma cor dourada, textura crocante por fora e macia por dentro. Bastava polvilhar canela trazida da Índia, e o sabor se tornava inesquecível. No centro da mesa, um leitão assado dourava sob a luz do entardecer, ladeado por um novilho inteiro, patos, frangos, pães, legumes, frutas, azeitonas e molhos de todas as cores e aromas. Era uma abundância quase ofensiva diante dos dias que se anunciavam, mas, talvez, justamente por isso, necessária. Todos estavam lá. Clóris tentava, em vão, conter as excentricidades de Orwert, que havia bebido mais vinho do que deveria. As risadas eram constantes, especialmente as de Brida, que agora tinha o amor de Clóris correspondido. A Dara, que por algum tempo se refugiara no ressentimento, agora vivia às escondidas uma paixão com um jovem soprador de vidro, ajudante de Casuão, filho de Casuia. Anateron, sempre solene, dissertava longamente sobre as guerras com Indibilis, enquanto Brennus, Menandro, Efialtes, Lucan e Lúcias formavam um coro de zombarias e mímicas, reproduzindo com exagero os gestos teatrais de Anateron. As crianças, cúmplices na travessura, gargalhavam, entre tentativas frustradas de parecerem sérias. Sim, parecia uma festa, mas não era. Era um intervalo, um suspiro breve no tempo, entre a vida que resistia e a sombra do que estava por vir. Tentavam viver ali, naquele instante, como se aquele instante pudesse ser eterno. Cesto então levantou-se, batendo palmas para chamar a atenção. Sua voz, embora marcada pelos anos, soou forte e clara. Hoje é um dia especial para mim, começou, com um sorriso enviesado. Completos 57 anos. Bem, na verdade, foi anteontem, mas as circunstâncias não nos permitiram confraternizar. Então, finjam que hoje é anteontem. A mesa explodiu em risadas. Cesto respirou fundo e continuou, agora mais sério, porém com aquele brilho nos olhos de quem nunca se permitiu ser vencido. 57 anos. E, embora velho, sinto-me mais jovem do que nunca. Não porque o corpo me permita, mas porque preciso. Precisamos todos. Construímos aqui algo que é nosso. Cada um de vocês, cada história, cada suor derramado. Somos sementes de um novo mundo. E, por isso, devemos ser jovens na esperança, jovens na força, jovens na resistência. Fez uma pausa. O silêncio era absoluto, pontuado apenas pela brisa que soprava, levantando pequenas nuvens de pó dourado sob o céu avermelhado do fim da tarde. Não escolhemos o que acontecerá amanhã, mas, uma coisa é certa, não nos renderemos ao que acontecerá amanhã. O amanhã só existirá, se formos. Porque o que tem que acontecer é o seguinte, e depois o depois, e depois o que vier depois disso. Enquanto estivermos de pé, haverá perspectiva, haverá caminho, haverá futuro. O futuro pertence a quem resiste. Seu olhar percorreu cada rosto, detendo-se ora nos jovens, ora nos mais velhos, ora nas mulheres, ora nas crianças que, por um instante, esqueceram as brincadeiras. Aos jovens, peço força e coragem. Aos mais velhos, sacrifício. Às mulheres, peço orações e que nunca sejam subestimadas, pois quem ora move o invisível. E às crianças, peço avidez, que tenham fome de vida, de história, de futuro. Ergueu a taça, e a voz voltou a se tornar um trovão. Um brinde a todos os bravos. Um brinde a todos nós. A todos nós. Responderam em uníssono, enquanto o som dos copos se chocando ecoava como um hino. Quando o banquete terminou, a noite já cobria o céu com um manto estrelado. Um a um,
recolheram-se, pois o amanhecer não esperaria por ninguém. O dia seguinte exigiria deles tudo e talvez mais do que tudo. Cesto permaneceu sentado por alguns minutos, observando as brasas que se apagavam lentamente. Ao seu lado, Énora, silenciosa, partilhava do mesmo olhar perdido entre as sombras e as promessas do que estava por vir. Ele a fitou, e com a voz embargada, quase um sussurro, perguntou, como quem busca nas estrelas uma resposta que nunca chega: o que mais? O que mais eu posso fazer? Um beijo, uma despedida dolorosa. Cesto apertou Énora contra o peito. Seus braços a envolveram como se quisesse, naquele instante, protegê-la não apenas da dor, mas do próprio destino. Ela não queria soltá-lo. As mãos dele tremiam, e as dela também, como se os próprios corpos soubessem que aquele abraço poderia ser o último. Mas, ao avistar seus filhos, os olhos assustados, as mãos pequenas que procuravam consolo, Énora, tomada por um ímpeto quase desesperado, se desvencilhou e correu até eles, puxando-os para si. Brida, que estava agarrada ao pescoço de Clórias, foi arrastada no movimento, ainda segurando a mão do amado. Cesto respirou fundo, apertou os lábios e, sem olhar para trás, seguiu. Ao atravessar a porta da propriedade, encontrou Ezra, Anateron e Kazuya terminando de organizar as carroças, cheias de suprimentos, armas, ferramentas e esperanças mal embaladas. Kazuya, agachado, despejava milho e água para as mulas, afagando os animais com um cuidado que parecia mais uma prece silenciosa. Quando cruzaram a porteira principal, lá estava Los, a seu lado, 40 homens armados, 6 carroças bem abastecidas e olhares duros. Havia no semblante deles uma mistura de decisão e medo, como se cada passo pesasse o dobro do corpo. Cesto se aproximou, tocou o ombro de Los e não foi preciso dizer nada. Todos compreenderam, era hora, e assim partiram, em silêncio, antes que o galo cantasse. Antes que a noite, cúmplice, cedesse espaço à luz implacável do dia. Quando o sol começou a nascer, tingindo de ouro as copas das árvores e os campos ainda úmidos de orvalho, chegaram ao primeiro vilarejo. Mais 30 homens aguardavam, prontos ou fingindo estarem prontos. Ezra, ao perceber o que seus olhos viam, franziu o senho. O grupo não tinha apenas soldados, havia mais crianças do que velhos, e mais esperança do que preparo. Céus, murmurou Ezra, passando a mão pela barba, como podemos lutar assim? Contra um exército profissional? Cesto não respondeu, limitou-se a olhar para ele. Um olhar sem palavras, mas carregado de significado. Ali não cabiam mais perguntas, nem respostas. O sol subia, dominando o céu. A cada povoado, a cada fazenda que cruzavam, juntavam-se mais, centenas, passaram de 500. Homens velhos que ainda podiam carregar uma espada. Meninos que seguravam lanças como quem segura a própria infância quebrada. Ao entardecer, eram mais de 1000, e ainda marchavam. Quando cruzaram a última colina, abriram-se diante deles as encostas verdes e, ao fundo, sob os últimos raios do sol podiam ver um pequeno exército organizado, atento, disciplinado, acampado. As bandeiras tremulavam ao vento, e os estandartes feitos às pressas, mas erguidos com orgulho, mostravam que a resistência já tinha rosto. Leovigildo veio ao encontro deles, caminhando com passos firmes, o olhar sério, mas não sem calor. Apertou o braço de Cesto, depois cumprimentou Ezra e Los com o vigor de quem compartilha não apenas um plano, mas um destino. Venham, disse, sem cerimônia, sem explicações. Sigam-me. Atravessaram uma trilha estreita, que serpenteava entre pequenos morros. O som do acampamento foi ficando para trás, substituído apenas pelo vento, pelo bater dos próprios corações. No fim da trilha, sobre uma elevação que dava visão ampla da planície abaixo, um grupo de velhos estava reunido, sentados, outros de pé, alguns apoiados em cajados. Observavam, em silêncio, a margem do rio. Quando os recém-chegados alcançaram o topo, seus olhos também se voltaram para o horizonte, e, por um instante, ninguém respirou. O que seus olhos viam era difícil de acreditar. Ali, à margem do rio. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.